Sabe aquela dúvida que não quer calar na nossa cabeça? Se Deus já sabe absolutamente de tudo, para que a gente precisa orar? E pior, porque Ele quase nunca responde do jeito exato que a gente quer. Nossa, é exatamente isso que a gente vai desvendar no nosso estudo de hoje, dia 3 de maio. O tema da nossa lição é Falando com Deus em Oração. Então sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso Pode Crer na Bíblia. Gente, essa é literalmente a dúvida de milhões, né? É sempre muito bom a gente estar junto para estudar a palavra de um jeito bem prático e que faz sentido para nossa realidade. Com certeza. E antes da gente tentar responder essa pergunta gigante, vamos entregar esse nosso papo a Deus? Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento agora e abre a nossa mente para entender a Tua palavra de forma clara. Em nome de Jesus, amém. Amém! Pegando o nosso material de estudo aqui, o texto de hoje já começa quebrando um mito gigante. Ele mostra que Deus ouve até as orações totalmente silenciosas. Sabe, tipo a Diana lá no tabernáculo, que só mexia os lábios e não emitia som nenhum? Verdade. Ou a de Neemias, que fez aquela oração super rápida e mental ali, antes de dar uma resposta super importante para o rei. Isso prova que Deus percebe o clamor do nosso coração em qualquer lugar que a gente esteja. E a gente vê uma parada muito forte lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. O texto diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Exato. E parando para pensar, esse texto central da lição muda tudo que a gente acha que sabe sobre oração. Pensa bem no que os discípulos estavam assumindo aí. Eles andavam com Jesus o tempo todo, viam milagres acontecerem todo dia. Mesmo assim, eles perceberam que, no fundo, não sabiam como orar de verdade. Exatamente. E a palavra grega que eles usam para ensina-nos é didasco. E olha que interessante, isso não é um pedido por um cursinho demorado. É um pedido pontual, bem direto, por uma instrução de base mesmo. Nossa, isso é real demais. Quem já sabe fazer alguma coisa não pede para ser ensinado desse jeito. É um nível de humildade gigante confessar uma lacuna espiritual dessas na lata. E o mais legal é entender a palavra grega para orar, que é prosocholmai. Ela é a junção de pros, que significa em direção a, e ocholmai, que é suplicar ou desejar fortemente. Ou seja, oração não é um monólogo onde a gente fica falando sozinho, e muito menos uma técnica mágica que a gente usa para conseguir as coisas que quer. Perfeito. É um movimento relacional de verdade. É a gente se direcionando totalmente a um Deus que é pessoal e que está muito afim de ouvir o nosso clamor. E é aí que a gente entra num ponto super delicado do nosso estudo. Como é que a gente equilibra esse acesso livre e restrito a Deus com a submissão total à vontade dele? A lição traz aquela frase super clássica de Ellen White, no livro Caminho a Cristo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Isso é tão acolhedor, não acham? É muito lindo, sim. Mas a gente tem que tomar um cuidado enorme para não reduzir a oração a um mero desabafo emocional. Não é só jogar as frustrações em Deus e achar que Ele tem a obrigação de resolver tudo do nosso jeito. Isso fica muito claro no texto de apoio de hoje, em João, capítulo 5, versículo 30. Jesus fala: Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Que contraste absurdo, né? Nós recebemos o convite VIP para entrar na sala do trono do universo. Mas o próprio Jesus é o nosso maior exemplo de que orar é renunciar à nossa agenda para aceitar a do Pai. Bom, depois de tanto conteúdo profundo e de quebrar a cabeça, chegou a hora da verdade. Vamos testar o nosso conhecimento aqui e ver se a gente realmente pegou a visão do estudo de hoje. Eu puxo a primeira, pergunta número 1 para o nosso grupo. A oração é uma técnica espiritual que garante que Deus fará exatamente o que pedimos? Verdadeiro ou falso? Ah, essa tá fácil demais. É verdadeiro. Afinal, se a gente tiver muita fé e sinceridade no coração, Deus vai responder a nossa agenda porque Ele é nosso amigo. Opa, calma aí, não é bem assim não. A resposta certa é falso. A lição de hoje bateu muito na tecla de que a oração é uma dependência estrutural. Ela definitivamente não é um instrumento de acesso garantido aos nossos desejos. Muito bem lembrado. Reduzir Deus a alguém que só obedece à nossa pauta é transformar a oração numa simpatia. Isso tira totalmente o foco do relacionamento real. Boa correção, galera. Vamos para a pergunta 2. Em Lucas, capítulo 11, versículo 1, o que a palavra grega didasko implica sobre os discípulos? Prestem atenção nas opções. Alternativa A, eles queriam um curso gradual e contínuo.
Alternativa B, eles reconheceram uma lacuna real na habilidade deles e pediram uma instrução de base. Ou alternativa C, eles já sabiam orar de forma super intuitiva. Eu acho que a letra A. Como eles andavam com Jesus, queriam que ele fosse ensinando aos pouquinhos no dia a dia. Errou por pouco. É a letra B. Lembra que o verbo no grego expressa um pedido pontual e direto? Eles não queriam continuar aprendendo, eles queriam um alicerce mesmo. Completamente de acordo. Eles confessaram ali, na lata, que não sabiam como orar direito. Foi um reconhecimento sincero de uma necessidade espiritual gigantesca deles. Minha vez agora. Pergunta 3. Quero ver quem completa a frase. De acordo com João, capítulo 5, versículo 30, a vida de oração de Jesus foi definida por... Alternativa A, forçar a agenda humana sobre Deus, ou alternativa B, uma submissão estrutural à vontade do Pai. Essa não tem nem como errar, é a letra B, com certeza, uma submissão estrutural à vontade do Pai. É isso aí, e é muito bom a gente lembrar que até Jesus recebeu um não de Deus lá no Getsemane em relação àquele pedido imediato dele. Tudo isso justamente para cumprir a vontade maior e perfeita do Pai. Nossa, verdade. Isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre aquelas nossas orações que parecem não ter resposta. Pergunta 4, pessoal, e essa tem muito a ver com aquele problema do nosso coração enganoso. Verdadeiro ou falso? Como todos são convidados à sala do trono, qualquer oração sincera vai produzir exatamente o resultado que a gente quer. Olha, a lição citou Lamentações 3, que diz que Deus ouve o nosso clamor. Então eu acho que é verdadeiro. Sinceridade é igual a pedido atendido. Tem pegadinha aí de novo, é falso. A gente tem que lembrar sempre que ouvir não é a mesma coisa que concordar. Deus escuta com o maior amor do mundo, mas ele sempre vai agir de acordo com o propósito maior dele. Mandou muito bem na explicação. A nossa sinceridade não obriga Deus a fazer o que a gente quer. Ele é sempre soberano nas decisões dele. E a última pergunta para fechar nossa revisão com chave de ouro, pergunta 5. Qual é um passo prático e imediato para a gente aplicar essa teologia na nossa vida de oração diária? Alternativa A, apenas orar com mais frequência sem pensar muito no assunto. Ou alternativa B, fazer uma pausa e articular o que estamos presumindo sobre Deus antes de fazer um pedido. Com certeza é a alternativa B. A gente precisa parar e ter consciência do que estamos exigindo de Deus na hora da oração, sem dúvida. E claro, a gente não pode cair numa paralisia introspectiva, ficando com medo de orar errado. O grande segredo é depender totalmente da ajuda do Espírito Santo nessa hora. Com certeza, é sobre construir um relacionamento dependente e cada vez mais saudável com o nosso Pai. Pessoal, se esse papo de hoje tocou o coração de quem está acompanhando, é hora de compartilhar o link do nosso estudo. Isso pode transformar completamente a vida espiritual de alguém hoje mesmo. E para levar isso para a vida, o desafio prático para as próximas 24 horas é simples, em 3 passos. Passo 1. Fazer uma pausa antes de orar hoje. Passo 2. Articular mentalmente quais são as nossas presunções sobre Deus. E o passo 3. Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a entregar a nossa agenda a Ele. Aí, claro, vamos continuar firmes no estudo diário da Lição Jovem. Fica essa reflexão final super forte para o nosso dia. Estamos realmente orando? Ou só usando uma linguagem religiosa bonita para tentar legitimar os nossos próprios desejos? Pai querido, muito obrigada por sempre nos ouvir. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Ajuda a gente a orar não para Te convencer, mas para alinhar a nossa vontade com a Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém.